agora que a gente já sabe o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, chegou o momento de definir os limites numéricos para a gente usar essas definições, tá certo? Então, um ácido forte é aquele que tem o alfa grau de ionização, maior ou igual a 50%. O que isso quer dizer? Que mais da metade, ou pelo menos a metade das suas moléculas se ionizam quando ele está em solução. Mais da metade das moléculas vão sofrer aquele processo de liberar o H+, e algum ânion. Tem também um ácido moderado, que é aquele que tem um grau de ionização intermediário, nem tão grande, menor que 50%, mas nem tão pequeno, porque ele é maior ou igual a 5%. Era óbvio que eu sou uma anta, né? E eu coloquei o sinal Errado aqui no vídeo anterior, tá tudo junto, eu acho, agora editado. Tá? Então, para um ácido ser moderado, ele tem que ter um grau de ionização menor que 50% e maior ou igual a 5%. Eu falei certo, mas escrevi errado. Mas enfim, para não ter dúvidas, tá corrigido agora. Valeu! E um ácido fraco, naturalmente, é aquele que vai ter um grau de ionização menor que 5%. Então, a cada 100 moléculas, menos que 5 vão se ionizar. Então, é predominante a forma molecular dele. Ele tem dificuldade em liberar o H+, na forma de cádmio. Liberar o hidrogênio na forma de cádmio. Eu tenho alguns exemplos para ilustrar isso daqui. Por exemplo, ácido perclórico, a fórmula dele é HClO4. Não se preocupe com nomenclatura, isso é a matéria que vem já já. Tá? Ele tem um grau de ionização de 97%, é muito alto, é um dos mais altos que a gente conhece. Dificilmente vai chegar a 100, embora em alguns momentos a gente considere que é 100, porque a diferença passa a ser desprezível. Esse cara é um ácido muito forte. Ele faz o processo de ionização com uma facilidade tremenda. Ácido sulfúrico, que é um ácido que todo mundo já parece que nasceu sabendo que é um ácido forte, também tem um grau de ionização maior que 50. Ele é um ácido forte. Mas olha a diferença dele em relação ao ácido perclórico, né? É bem menor. E por fim, o ácido cianídrico, que é um ácido muito fraco, um dos mais fracos conhecidos, que tem um alfa de 0,008%. Então a chance de você encontrar moléculas desse ácido ionizadas dentro de uma solução é estatisticamente muito desfavorável. É muito improvável que eles se ionizem, embora isso aconteça. Tá? Algumas moléculas sempre vão acabar se ionizando. Mas é um fenômeno extremamente desfavorável para esse ácido, enquanto permanecer sem se ionizar para o ácido perclórico é desfavorável, porque pelo grau de ionização dele é muito mais fácil se ionizar. Tá? Algumas considerações. Coincidentemente ou não, o ácido mais perigoso dessa lista é justamente o mais fraco, e eu coloquei ele aqui de propósito. Não é à toa que ele está nessa lista, tá certo? O ácido cianídrico, apesar da dificuldade de se ionizar, ele é muito tóxico aos seres humanos, e isso obviamente que não depende da força dele, né? Tá mais do que explícito. Ele é usado até hoje em câmaras a gás, né? E foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínio. Então é um ácido que a dose letal para ser humano é uma dose muito pequena, em pequenas quantidades ele mata. Obviamente que ele não depende da capacidade de ionização para ter esse grau de periculosidade. Então, volto ao que eu falei na aula passada. Não vá definir a força de um ácido pela medida com que ele é perigoso, tá? Porque o mais fraco dessa lista, de longe o mais fraco, é também de longe o mais perigoso, beleza? O ácido sulfúrico também é um ácido muito perigoso, mas a gente tem aí vários outros que são bem mais fortes que ele. Por quê? Ele é forte, sim, eu não estou falando o contrário, mas ele tem um agravante, vamos dizer assim. Ele tem um poder desidratante muito alto. Então ele reage com a matéria orgânica retirando moléculas de água. Basicamente ele queima quando ele faz isso. Um ácido sulfúrico pingado na sua pele vai fazer um estrago enorme, até mais do que outros ácidos mais fortes do que ele, porque ele tem essa particularidade de ser um agente desidratante forte, tá certo? Então, com isso aqui a gente fecha a primeira parte de força dos ácidos, dividida em duas aulas aqui, 2 vídeos. Tem mais algumas coisas, vou colocar alguns exercícios de aplicação e algumas regras para a gente determinar a força na ausência do alfa. E se eu não tiver o grau de ionização, como que eu faço para determinar se esse ácido é forte, é fraco ou é moderado?
A gente tem algumas regras práticas para isso.